Então, meu caro estudante, então vamos agora para a nossa aula de História da frente B. Então, estamos na frente B aqui agora. Estamos trabalhando o módulo, o capítulo número 12, aqui da frente B, que é justamente o último capítulo aqui do livro número 3. Então, frente B, História, capítulo número 12. Vamos continuar nesta aula a partir da página número 85, página 85 para frente, 85 seguintes. Lembrando para vocês, então, que na aula anterior a esta, eu estava falando dos movimentos reacionários contra a República Oligárquica, contra a famosa República do Café com Leite. E nós estávamos refletindo na aula anterior a esta dois movimentos, duas revoltas rurais, duas revoltas do campo. A primeira do senhor Antônio Conselheiro, lá de Canudos. E um segundo movimento, né, a gente considera também como um movimento revoltoso, o senhor Padre Cícero, que vocês estão vendo aqui, Padim Padre Cício, como é conhecido no Nordeste brasileiro. Ele morreu em 1934 e ele tem um domínio muito grande sobre as pessoas daquela época, mostrando como que o catolicismo era expressivo e forte. Inclusive, eles tiveram até que fazer legislação para este Padim Padre Cício, que está sentado aqui do lado de um coronel nordestino, muito poderoso, de uma família muito poderosa, que é a família Leite, ali da Bahia. Então, o Padim Padre Cício foi até impedido de entrar na política por causa, né, de toda a sua capacidade carismática. Mas nós também vamos ver e vamos analisar na aula de hoje, vamos tentar analisar, vamos ver se vai dar tempo, né? A gente vai tentar ver outros dois movimentos rurais, mas duas revoltas rurais na época do Brasil oligárquico. E nós vamos, então, agora para o sul do Brasil, para a região sul do Brasil, onde nós vamos trabalhar o contestado. Contestado, página número 85. Ô, galera, por gentileza, só me refresquem a memória aqui. Eu não comecei o contestado ainda não, né? Não. Faço igual na outra aula. Você terminou em Padre Cícero semana passada. Obrigado pela gentileza. Então tá bom, então a gente vai continuar aqui no contestado. Veja aí, sentado no banco, olha a gauchada, macho, tá vendo? Olha os machões aí, gaúchos e etc. Olha os bigodão dos bichos aí. Esses aqui são membros do contestado. Já é mais fácil da gente ter as fotografias, já é mais fácil da gente visualizar, né? Que já é uma revolta aqui do século XX. Então, tem 110 anos esta fotografia, menos de 110 anos esta fotografia, né? Então, vamos lá ver o que é o contestado. Então, nós vamos deixar, então, as regiões da Bahia, porque os dois primeiros movimentos, a gente estava lá na Bahia, né? Que foi o do Antônio Conselheiro, de Canudos, do Sertão, e foi do Juazeiro, lá do Padim Padre Cício. Lembrando que Padim Padre Cício estava vivo ainda, né? Então, o governo está enfrentando Padim Padre Cício lá em cima, e aqui do lado de baixo, na região sul do Brasil, mais precisamente entre os estados de do Paraná e Santa Catarina, nós vamos ter uma futrica também. Nós vamos ter uma situação que quase, diga,
quase leva a uma guerra civil também Eu ao me livro. território brasileiro. Então, meu caro estudante, veja bem aqui, né? Então, nós estamos na região do Paraná, na região de Santa Catarina. Este conflito, então, não envolve disputas de limite de território, mas é uma disputa ligada à condição da população local. A população local estava numa pobreza muito grande, uma pobreza gigantesca. E para evitar a pobreza, né, para evitar a pobreza, as pessoas recorriam às riquezas naturais. Então, as pessoas tinham que entrar dentro das áreas florestais, elas tinham que entrar dentro da Mata Atlântica para caçar animais, para pescar, para colher frutos, para pegar madeira. A madeira no sul do Brasil é uma matéria-prima indispensável neste momento. Então, a população rural, para não morrer de fome, precisa da floresta. Precisa se alimentar das riquezas florestais que o Brasil tem. Mas o que o governo brasileiro fez? O governo brasileiro, ele queria construir uma ferrovia para ligar, portanto, o Sudeste à região Sul, né? Esta ferrovia seria muito importante para a economia brasileira, até para diversificar um pouco a economia brasileira, porque o sul do Brasil é uma região que tem muita madeira de alta qualidade, tem muitas árvores gigantescas, é a Mata Atlântica. Então, eles desejam sugar os elementos da natureza. E uma linha férrea seria muito importante, porque o trem de ferro iria transportar a madeira, né? Então, na verdade, o governo brasileiro, ele juntamente com uma empresa dos Estados Unidos, o governo do Brasil não tem nem dinheiro para investir nessas coisas. Então, o Brasil precisa de capital estrangeiro. E como o Brasil precisa de capital estrangeiro, tem uma empresa dos Estados Unidos da América chamada Real Company. Esta indústria americana, ela se propôs a construir a estrada de ferro e se propôs a implantar aquilo que poderia ser a maior madeireira do mundo. Então, o que acontece? O governo brasileiro não tem dinheiro para pagar a construção. O governo brasileiro não tem dinheiro, absolutamente o governo brasileiro está descapitalizado. Então, o que acontece, né? O Brasil, então, ele vai deixar esta companhia americana entrar, ele vai oferecer as florestas, né, para esta companhia americana. Essa companhia americana vai construir uma estrada de ferro, que é muito cara, muito custosa, como a gente pode ver nesta fotografia aqui, vamos dizer assim, fotografia número 1. Então, os americanos vão construir estrada de ferro, os americanos vão colocar os trens, veja aqui um trem, aqui, inclusive carregado de madeira, um trem do período, né? O trem de ferro, Nilson Tomé. Aqui está ele, carregado de madeira, então, ele vai na floresta buscar a madeira, e o Brasil, então, concede toda essa área florestal para a companhia explorar. E o Brasil, logicamente, vai captar os impostos, vai ser bom para o Estado brasileiro, então, porque ele vai aumentar a sua arrecadação. E vai ser bom também para a empresa norte-americana, porque ela vai poder, né, ganhar muito dinheiro, claro, ela vai investir, mas ela vai ter uma lucratividade muito grande. Está tudo certo, então, entre o governo e a companhia americana, entre o governo e o capital internacional. Só esqueceram de combinar com a população local, né? Número 2, fotografia número 2, aqui está a população local. Só esqueceram de combinar com eles.
porque eles não vão poder mais entrar na floresta, eles não vão mais poder fazer as coletas destes produtos, que são extremamente necessários para que eles possam superar a pobreza, superar essas situações de miséria que eles estão vivendo na região sul do Brasil. Então, meu caro estudante, o contexto é esse, de uma pobreza local e de uma empresa monopolista que chega tomando as florestas, fechando as florestas, impedindo as pessoas de retirarem madeira e de retirarem recursos que são vitais para a sua vida. Então, só está faltando uma coisa para acontecer a revolta, né? Então, a gente já tem um ambiente, a gente já tem uma situação precária, a gente já tem uma empresa exploratória com o benéfice do governo brasileiro, com a bênção do governo brasileiro. Para acontecer a revolta, então, só falta um líder. Está faltando só um líder local. E esse líder local será justamente este boizinho aí, que eu estou mostrando aqui para vocês. O nome dele é José Maria. José Maria. Ele é uma figura muito pitoresca e ele é ligado também, né, à religião. Vejam bem, os sentimentos revoltosos no Brasil são todos ligados à religião das revoltas rurais. Observem que, por exemplo, o Beato, lá era Antônio Conselheiro, lá na Bahia. O Padim Padre Cício é um líder religioso. Aqui, mais uma vez, esse rapaz aqui dessa barbinha branca, que não é o Papai Noel, ele é chamado de José Maria, e ele é considerado um beato. Ele é um homem santo, e as pessoas vão segui-lo. Então, ele vai ser o primeiro líder, então, do contestado. As pessoas irão seguir o beato, muito famoso, José Maria. Do mesmo jeito que nós temos esse movimento, então, de impulso, de influxo religioso lá na região nordestina, nós temos também a mesma coisa aqui na região sulista. Nós temos a mesma coisa no sul do Brasil. Inclusive, o beato José Maria, ele vai participar dos primeiros combates, né? Ele vai participar dos primeiros combates. Inclusive, ele vai, como um líder messiânico, né? Ele fala em nome da religião, é como se fosse um profeta da religião cristã. Ele vai realizar uma série de pregações no sul do Brasil e ele vai, portanto, suscitar nas pessoas a vontade de botar esta companhia estadunidense, essa companhia americana para fora do território do sul do Brasil. Mas o senhor José Maria, ele morre nos primeiros combates. Na verdade, ele já faleceu no ano de 1908. Mas é diferente enfrentar os sulistas que enfrentar o movimento de Antônio Conselheiro. Existe uma grande diferença do Exército enfrentar os sulistas e enfrentar o Antônio Conselheiro. Porque o Antônio Conselheiro eles estavam todos concentrados em um lugar só. Agora aqui não. Este movimento, então, rural, esse movimento desses homens sertanejos aqui, ele é disperso em todo o território do Paraná e de Santa Catarina. Então, na verdade, eles não têm nenhum governo central, eles não têm nenhuma política central. Eles são pequenos agrupamentos, e cada agrupamento tem um líder. Então, é muito difícil combater eles, porque eles não são um exército único. Eles são formados por um grupo de milicianos. Então, são milícias locais e etc. Grupos armados locais que vão defender o seu território contra esta companhia exploratória americana.
Inclusive, eles são chamados de monarquias celestes. Cada pequeno agrupamento tem o seu pequeno rei, né? Cada agrupamento tem o seu líder, portanto. Então, eles são dispersos em vários núcleos e tudo quanto, né? Então, eles vão também ser um grupo muito místico e um grupo muito belicoso. Inclusive, eles vão seguir até um pouco o misticismo do sebastianismo. O sebastianismo é um mito que existe na região de Portugal desde o século XVI. O rei Sebastião é um rei que foi lutar contra os islâmicos na África e ele desapareceu. E eles acreditam que Sebastião vai voltar. Sebastião vai voltar para unificar o país. Sebastião vai voltar para fazer com que Portugal seja grande mais uma vez. E essa mitologia do sebastianismo está aqui. Então, Deus vai dar um líder para o sul do Brasil. Deus vai suscitar um líder. Então, é um pouco de sebastianismo aqui também. Vai aparecer um líder para ficar no lugar de José Maria. E esse líder vai nos levar, portanto, à vitória. Esse líder vai nos levar à vitória. Então, veja que é muito difícil para o exército brasileiro lutar contra o movimento do contestado, porque ele se dispersou em pequenos grupos, em pequenas milícias. Inclusive, veja essa fotografia aqui da Força Aérea Brasileira, FAB, Força Aérea Brasileira. A fotografia não é muito boa, mas foi a única que eu consegui na internet, né? Que vai mostrar os soldados, os aeronautas, diante de um avião. Veja bem, eles vão utilizar até a aeronave. Eles vão passar em cima e soltar bomba em cima dos soldados do contestado. Eles vão utilizar aviões nos combates contra a população rural. Eles vão jogar bomba de cima do avião, em cima do povo brasileiro, né? Um povo pobre, que passa fome, que tem armas rudimentares, que só quer defender a sua família, que só quer defender o seu ganha-pão. Tem aqui algumas fotografias, né? As fotografias falam muito alto para a gente, né? Então, aqui tem uma milícia do contestado. Aqui, gente, veja bem, esses aqui são soldados do contestado. Olha para você ver. Olha lá, esse valentão aqui da fotografia está com o pé no chão. Esse aqui luta com violão na mão. Esse aqui luta com sanfona. Não é, bebê? Eles fazem um pagode. Eles cantam uma moda antes de ir para a batalha, né? Eles cantam uma moda. Olha as arminhas deles, né, gente? Esse aqui está com a garrucha na mão. Esse bigodudo aqui, perigoso aqui. Está parecendo Velho Oeste, né? Esse aqui é no Brasil, tá? Fotografia brasileira, tá? Garrucha. Olha essa aqui, uma criança. Estou marcando aqui a espingardinha dele. Parece que é espingardinha de chumbinho. Espingarda de matar passarinho. Né? Espingarda de matar passarinho. Isso aqui são os membros do contestado. Isso aqui não, isso aqui é valentão. Isso aqui tem 2 revólveres na mão, olha para você ver. Isso aqui está parecendo pistoleiro americano. Olha para você ver, olha a botina dele, bem trabalhada e tudo quanto. Esses aqui são os valentões do contestado. Então, o exército está lutando contra esses homens aqui. Olha o tamanho da espada desse sujeito aqui, né? Olha para você ver. Aí está. E aqui você tem o exército brasileiro sendo transportado, né, de trem para a região das batalhas. Tá vendo? Olha o exército em marcha aqui na região sul. O exército vai com a banda, olha a banda do exército tocando aí, né? E aqui você tem os soldados passando de vila em vila, né? Procurando as milícias no meio do mato. Você tem soldados aqui se alimentando e a população local também, aqui da região sul do Brasil. Olha que coisa interessante. Eu adoro estas fotografias antigas, como vocês sabem, né? Eu acho muito legal mesmo. Então, aqui está mostrando para nós
aqueles que participaram deste movimento chamado contestado. Tá vendo? E aqui você vê a pobreza, né, gente? A fotografia deixa mostrar para a gente a pobreza, tudo feito de madeira, tudo muito simples, né? Veja lá a floresta devastada, né? Devastação da natureza. Mas eles precisavam da madeira, eles precisavam dos peixes, das frutas e dos alimentos da floresta para poderem sobreviver. Beleza, pessoal? Tudo bem, galera? Tem alguma pergunta com relação ao contestado? Tranquilo? Então, agora eu gostaria de trabalhar com vocês, né, a outra parte, né? Então nós vamos ter uma outra parte que é justamente os cangaceiros. Então nós vamos agora falar do cangaço, que vai ser a última revolta destes movimentos rurais. E eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né, um pequeno vídeo, por gentileza, um pequeno rapidinho, porque as pessoas fizeram, coloriram, né, uma coisa que achei bastante interessante, as pessoas vão colorir a foto dos cangaceiros. Então, pegaram algumas fotografias antigas dos cangaceiros e as pessoas coloriram estas fotografias. E eu gostaria de mostrar para vocês, então, aqui pela internet, já que a gente tem essa possibilidade, de mostrar fotografias reais que foram coloridas, para a gente entrar dentro do movimento do cangaço, para a gente entender melhor o movimento do cangaço. Inclusive, né, a gente vai começar aqui com o grupo de Lampião. Aí está o Lampião e a Maria Bonita, né? Então, tem uma série de fotografias, se vocês me permitem, né? Eu vou abrir aqui e vocês vão assistir, portanto, o vídeo com algumas fotografias. Vamos acompanhar aqui um minutinho, por gentileza. Aí está, então, né? A fotografia aí dos cangaceiros e tudo quanto. É bastante, é bem interessante, né? Eu acho muito interessante. É bem legal mesmo todas essas fotografias aí, para vocês terem noção daquilo que nós vamos trabalhar, do elemento que nós vamos ver aqui agora. O cangaço. Então, página número 85. Então, nós vamos ver, então, o movimento dos cangaceiros. E nós já vamos colocando já aqui a primeira questão. O que é um cangaceiro? O cangaceiro, ele é um Robin Hood ou ele é um bandido? Então, é a primeira coisa que sempre se levanta, é a primeira ideia que sempre vem na mente da gente. É como é que nós podemos definir tecnicamente o cangaço. Né? Então, é uma preocupação muito séria. Como é que nós vamos definir tecnicamente o cangaço?
né? Então, vamos lá, então, vamos analisar, então, todo o contexto para que a gente possa chegar a uma visão clara e evidente sobre o movimento do cangaço. Então, o cangaço, ele existe, logicamente, por causa da pobreza da região nordestina. E nós estamos falando de revoltas no Nordeste há muito tempo, né? Nós estamos falando aqui várias vezes, portanto, da situação social bastante precária no sertão brasileiro. Então, falta tudo. É uma precariedade geral, é uma pobreza geral. Então, é justamente a pobreza que vai fazer com que este movimento ganhe força, com que esse movimento surja, com que esse movimento, portanto, se construa. Né? Então, nós temos aí a figura do cangaço. E a gente tem até um debate acadêmico, até um debate sociológico, para que nós possamos tentar perceber o movimento do cangaço. Então, logicamente, como eu já antecipei para vocês, a gente tem duas visões distintas. A gente tem dois pontos distintos de interpretação do cangaço. Você pega, por exemplo, um autor chamado Robensbaum, Eric Robensbaum, né, um historiador muito famoso, aparece muito também textos dele no Enem, para iluminar as questões trabalhadas na prova do Enem, e ele apresenta uma visão de que o cangaceiro é um bandido social. Então, é um banditismo social. Então, não tem nada de herói na figura do cangaceiro, né? O cangaceiro não tem nada de herói, o cangaceiro é um bandido. Ele é um bandido que mata, que estupra, que violenta, que vive uma vida de insegurança, que vive se escondendo no meio do mato, né? É um sujeito, então, que ele mira, esse bandido social, que é o cangaceiro, segundo Robensbaum, ele mira, então, defraudar o Estado. Ele mira roubar o Estado e as instituições que constituem o Estado, como, por exemplo, os bancos, o Correio, né? Que são as instituições assim mais importantes aqui no sertão. Então, eles estão ali para roubar o Estado, estão ali para defraudar o Estado e tudo quanto. São bandidos. Inclusive, esses assaltantes de banco hoje que nós temos, né, que chegam colocando terror nas cidades, que chegam atirando para tudo e quanto é lado, que chegam descarregando as suas armas, como é muito comum hoje no interior do Brasil, são chamados de os novos cangaceiros, né? Porque justamente Robensbaum vê justamente esses sujeitos como bandidos sociais. Então, eles chegam montados a cavalo, como nós temos aqui esta fotografia que eu apresento para vocês, eles chegam montados a cavalo, atirando para tudo e quanto é lugar. Eles vão, inclusive, cercar, né? A técnica é a mesma. Eles vão cercar a delegacia de polícia, então um pedaço do bando vai manter a polícia ocupada, inclusive eles são peritos em matar os policiais, né? Eles matam os policiais. Não sei se você viu ali naquelas fotos coloridas, uma das primeiras fotos foi o bando de Lampião todo decapitado. Então, também, quando a polícia pega um cangaceiro, ela vai descontar toda a sua raiva, né? Logicamente. Então, é uma guerra no sertão. E o cangaceiro não tem nada de romântico, não tem nada de bom. O cangaceiro é um sujeito mau, que vem para defraudar, atacar, roubar, ganhar a vida de um modo mais fácil, né? E tudo quanto. Então, esses bandidos sociais, eles vão atacar o Estado e, ao mesmo tempo, eles vão atacar também as grandes propriedades rurais.
Lembrando que o contexto nordestino é um contexto de muita desigualdade. Nós temos aí muitos coronéis, que têm grandes latifúndios, que têm grandes engenhos, e esses coronéis, donos desses grandes engenhos, também são ameaçados por esses cangaceiros. Então, nós temos esse lado aí, o lado número 1, né, os cangaceiros, sendo vistos, então, como bandidos. Mas nós temos também uma outra visão sobre o cangaço. Uma outra visão sobre o cangaço, né? Então, há também um outro lado, há também outros historiadores que vão contestar esse tipo de análise. E eles vão analisar o cangaço através de uma nova perspectiva, de uma outra perspectiva. Então, para eles, os cangaceiros, né, são, inclusive, os líderes, são membros de famílias tradicionais, famílias sertanejas tradicionais. Então, os líderes do cangaço são, de certo modo, uma elite local, representam uma elite local pelo poder que tem e etc. Né? E eles encontraram uma maneira de ganhar dinheiro em um local onde o Estado não se faz presente. O Estado não se faz presente. Então, os cangaceiros encontraram um modo de arrecadar dinheiro. Né? Então, não tem ninguém para dizer que eles podem ou não podem fazer. Então, veja bem, eles vão arrecadar muita riqueza, então, através de extorsões, através de sequestros e através de roubos. Né? E é tão interessante, então, que ele não coloca, esse outro lado, esses historiadores não colocam assassinatos, né? Para não manchar a imagem deles. Eles fazem extorsões, mas não fazem assassinatos. Então, o que acontece? Eles pegavam o dinheiro, roubavam o dinheiro de quem era privilegiado. Então, é um modo de distribuir riqueza. É uma leitura de distribuição de riqueza, né? É um tipo de socialismo, então. É um tipo de Robin Hoodismo. É como o Robin Hood. Então, eles vão roubar de quem tem e eles vão pegar esse dinheiro, né? E vão distribuir com as populações mais pobres, né? E etc., né? E tudo quanto. Inclusive, para muita gente, né? Os cangaceiros, então, são uma espécie de heróis nordestinos. Heróis nordestinos. E, inclusive, esses heróis nordestinos, você vai no Nordeste, você encontra aí nas feiras, no artesanato, né? Eles mostrando os cangaceiros justamente com este viés. Mas quando a gente faz uma análise até mais profunda da figura desses cangaceiros, muitas vezes a gente observa até que esses cangaceiros estavam estabelecendo alianças com vários coronéis. Muitas vezes os cangaceiros representam uma espécie de milícia do coronel, né, para impor as suas vontades, para roubar as pessoas, para eliminar os inimigos do coronel. Então, vejam bem, temos várias perspectivas sobre o movimento do cangaço, né? A gente tem várias ideias, então, sobre este movimento dos cangaceiros. Então, tem gente que lê o cangaço de um modo mais na linguagem do bandido, da violência, outros veem o cangaço de um modo mais romantizado. E dentro da forma romantizada de se ler do cangaço, né, surgem essa figura aqui, que é o Lampião, que é o Virgulino, né? E a sua companheira, que aqui está, que é a Maria Bonita. Né? Então, eles simbolizam, portanto, a figura deste outro lado, figura romantizada. Inclusive, você tem aqui um repórter do Rio de Janeiro, da capital, que fez essas fotografias que nós mostramos no início, né? Que foram coloridas depois.
mostrando a vida aí do bando de Lampião, mostrando como é que eles viviam aí dentro do sertão e tudo quanto, dentro desta visão romantizada, desta visão galante, né? Desta visão, portanto, digamos assim, positiva com relação aos cangaceiros. Então, não vai dar tempo, mas semana que vem a gente continua. Eu vou mostrar para vocês na semana que vem a região do cangaço e, geralmente, o destino, como que os cangaceiros são tratados também, né? Mas aí a gente deixa para a semana que vem. Ok, pessoal? Então, é claro que nós vamos entrar também nas revoltas urbanas, que são revoltas também muito importantes aqui na época da República Oligárquica, para a gente ir concluindo esse livro 3. Então, nós fechamos esse livro 3 na semana que vem.